A Sociedade de Nutrologia condena o uso de óleo de coco. Mais uma vez, a medicina clássica orienta a população de forma errada? Ou será que ela está certa? Muitas vezes, ao ler um comunicado de um médico famoso ou de uma sociedade médica, somos induzidos a acreditar que aquele comunicado é a expressão da verdade, quando no fundo pode estar nos enganando. Quero acreditar que a médica que assina o comunicado o fez de boa fé e apenas tentou provar que o preconceito que ela tinha sobre o óleo de coco estava certo. Quero que você seja o juiz dessa polêmica. Vamos fazer junto uma análise imparcial sobre o comunicado. Dê uma pausa nesse vídeo por algum tempo, leia o comunicado oficial e depois voltamos a conversar. Vocês encontram, digitando no Google, essa frase: posicionamento oficial da Associação Brasileira de Nutrologia a respeito da prescrição de óleo de coco. Ao digitar essa frase, vai abrir essa página da Abram. E daí vocês ali terão acesso ao posicionamento. Vamos agora analisar este comunicado. Tem algumas coisas nele que são inacreditáveis. Coisas que vocês não acreditam que um profissional elevado de saúde possa fazer. Começamos pelo item 2. Diz assim: faltam ainda evidências suficientes para recomendar o óleo de coco como agente antimicrobiano ou imunomodulador. E tem aquele 4 dentro do parêntese. Ou seja, ele está dizendo que o óleo de coco não combateria infecções e nem aumentaria a imunidade do indivíduo. O número 4 significa o artigo onde a autora tirou essa afirmação. Vamos até o final do comunicado e encontraremos a referência do artigo. Trata-se de um artigo de revisão, ou seja, tem muito mais consistência científica do que um artigo de observação. Está assinalado em vermelho nesta página aqui para você se localizar. Pegue, copie essa referência sem o número 4, abra o Google, colhem essa referência e vai abrir essa página do Google. No primeiro formulário, vocês cliquem ali em traduzir esse artigo, que nem está clicado no vermelho. O primeiro artigo é esse que você tem que fazer. E ao clicar no traduzir esse artigo, vai abrir esta página, que é a página com o abstrato do artigo. Lá em cima, no ângulo direito, tem o texto do completo do artigo. Mas leiam esse abstrato, esse resumo. Ao ler, vocês encontrarão as seguintes informações. Cocos nucífera, que é o coqueiro, é uma árvore que é cultivada por múltiplas utilidades, principalmente seus valores nutricionais e medicinais. Em seguida, ele diz o seguinte: as partes do seu fruto têm inúmeras propriedades medicinais, tais como antibacteriano, antifúngico, antiviral, antiparasitário, antidermatofítico, antioxidante, hipoglicêmico, hepatoprotetor, e termina afirmando: o coco e suas partes são imunoestimulante. Então, é exatamente o contrário do que disse a médica que assinou o comunicado. O artigo afirma, sem colocar dúvidas, que o coco e seus produtos são antibacterianos, antifúngicos, antivirais e antiparasitários, ou seja, é um agente antimicrobiano e combate infecção. A referência citada ainda afirma que o coco e seus produtos têm ações imunoestimulantes, ou seja, contrariou todo o comunicado da Abram. Logo, ou a autora não leu o artigo, ou propositalmente ela estava induzindo a um entendimento errado. Se você quiser ler o artigo, está em inglês. Você vai ver a maravilha que é o coco e seus produtos. Encontramos também no comunicado da Abram a seguinte afirmação: até o momento, não existem estudos científicos que tenham abordado o efeito de óleo de coco na função cerebral de indivíduos saudáveis ou portadores de alterações cognitivas. 5 entre parênteses.
Enfatiza-se também que não existe evidências clínicas de que o óleo de coco possa proteger ou atenuar as doenças neurodegenerativas como a doença de Alzheimer. 6 entre parênteses, já sabe o que é o número entre parênteses. A referência 5 é um estudo muito completo de óleo de coco e apenas diz que ainda não foi comprovado. Vale a pena ler esse artigo que é poderoso. Agora vamos analisar a referência 6. Façam a mesma coisa que vocês fizeram com a 4. Vai abrir esta página lá no PubMed. Ali tem um abstrato. Nesse não tem acesso ao artigo completo. O título do artigo fala sobre o papel do coco dietético da alimentação na prevenção, tratamento da doença de Alzheimer e seus potenciais mecanismos de ação. O abstrato, ele dá a seguinte afirmação: o óleo de coco, derivado do fruto de coco, tem sido historicamente reconhecido como contendo altos níveis de gordura saturada. No entanto, um exame mais minucioso sugere que o coco deve ser considerado mais favoravelmente, ou seja, a gordura saturada do coco é favorável à saúde, diz o artigo que a médica citou. Em seguida, os mesmos autores dizem o seguinte: ao contrário da maioria de outras gorduras dietéticas que são ricas em ácidos graxos de cadeia longa, o óleo de coco compreende ácidos graxos de cadeia média, que são os únicos no sentido de ser facilmente absorvidos, metabolizado no fígado e podem ser convertidos em cetonas. E diz mais, cetonas, corpos cetônicos, são importante fonte de energia alternativa para o cérebro e pode ser benéfico para as pessoas em desenvolvimento ou já com comprometimento de memória, como na doença de Alzheimer. Não sou eu que estou contradizendo, é o pesquisador que a médica citou. Ou seja, novamente a médica fez uma afirmação contrária ao artigo, mesmo citando o artigo. Ela fez isso porque ninguém vai checar se o que ela está dizendo está dito pelo pesquisador, apesar de vocês verem que não dá trabalho de fazer essa checagem. Não acreditem em mim. Copie a referência, pesquise no Google e leiam vocês mesmos o abstrato. Quando o comunicado analisa o efeito do óleo de coco em relação ao peso corporal, a Abram cita 4 estudos escolhidos por ela, tem outros que não foi utilizado, todos artigos de baixo nível científico, porque são artigos de observação, nenhum artigo de revisão ou de meta-análise. Mesmo assim, vamos analisar o 3º artigo citado. Ele afirma, está lá no texto da Abram, que o consumo de óleo de coco virgem foi associado à redução de circunferência da cintura dos homens, ou seja, diminuiu a gordura visceral, aquela que mata, ou seja, contrário do que o comunicado defende. E a médica conclui, no geral, não existem evidências suficientes para concluir que o consumo de óleo de coco leva à redução da adiposidade. Até por aí eu concordo, mas também não existem evidências suficientes para concluir que não diminui. Ou seja, pode ser que diminui, mas ainda não há evidências científicas que comprovem indiscutivelmente. O que é certo é que ele não aumenta a adiposidade, senão estaria escrito no comunicado. A afirmação de que o óleo de coco aumenta o colesterol LDL, o colesterol ruim, e por isso aumenta o risco cardíaco, e que deveríamos usar outros óleos vegetais insaturados, são aqueles soja, milho, girassol, canola, vai na contramão de todos os trabalhos científicos, centenas de trabalhos que mostram que os outros óleos são muito mais agressivos para a saúde. O próprio trabalho citado na referência 6 afirma que, mesmo sendo saturado, devemos considerar o óleo de coco favoravelmente. O óleo de coco, quando tomado como suplemento, pode aumentar o colesterol, mas num vídeo anterior eu já comentei com vocês que o que mais aumenta o colesterol é o carboidrato.
E mesmo que o óleo de coco aumenta um pouco o LDL, não há trabalhos que confirmem inequivocamente a relação entre o LDL aumentado e risco cardíaco. Não existe esse trabalho. O óleo de coco, quando tomado como suplemento, ele pode ser favorável a uma série de situações no nosso corpo. Então, eu questiono a contraindicação dada pelo comunicado. Mas a gordura do óleo de coco, ou o próprio o coco, é ruim para a saúde? Contrário, é muito bom. Eu irei fazer um vídeo mais adiante mostrando a importância de óleo de coco. Mas leiam aquela referência 5 que vocês vão descobrir a importância do óleo de coco. 4 dicas finais. O óleo de coco é a melhor gordura para cozinhar, seguido da manteiga ghee ou ghee e da banha de porco. Nunca usem óleos vegetais, soja, milho, girassol, canola. O óleo de coco pode ser tomado como suplemento nutricional, uma colher de sopa 1 ou mais vezes por dia, principalmente se é uma doença neurológica degenerativa como Alzheimer, principalmente se você está começando a perder a memória. Não deixe de fazer tudo que o médico manda, não deixe de fazer o tratamento médico, mas não quer dizer que você não possa fazer outras coisas a mais para melhorar a memória. Melhor que o óleo de coco é um suplemento chamado TCM, triglicerídeo de cadeia média, que ele pega o melhor do óleo de coco e transforma no suplemento. Eu, particularmente, tomo 1 colher de sopa por dia do TCM. Eu sei que esse vídeo vai criar polêmica. Coloque aqui embaixo os teus comentários. Critique, apoie, traga outras informações e principalmente compartilhe com outros amigos, compartilhe com os médicos. Vamos gerar a polêmica, mas não a polêmica para ter crítica, a polêmica para a gente elaborar a nossa posição, a gente ter uma posição mais correta baseada em dados científicos. Pensem em tudo isso. E principalmente quando for ler um artigo médico, não acreditem em tudo que leem ou ouvem. Eu desejo para você uma super saúde.